Se você se decidiu se separar, pegar, juntar suas trouxas, sair de casa, calma, calma, que esse podcast aqui é para você. Talvez não seja a melhor solução. Nós acreditamos, eu e a minha convidada acreditamos que provavelmente não seja a melhor solução. Ela é especialista, advogada especialista em direito da família, autonomia privada no direito da família, contratualização no casamento, e ela fala também sobre o regime de bens. Ela me deu umas ideias aqui que foram magníficas para você preservar o seu casamento. Inclusive, tem uma polêmica hoje que é a multa de infidelidade. Então, você aí que tá pulando a cerca, tá? Hoje a gente vai dar uma ideia bem bacana para você. Com vocês, ela, advogada de sucesso, Larissa Waldau. Seja muito bem-vinda, Lari! Eu que agradeço o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui e conseguir compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Espero ajudar. E você tem muita coisa para compartilhar. Tenho. São muitos anos de atuação. Mas de onde surgiu essa paixão pelo direito da família? Me conta um pouquinho da sua história. Bom, direito de família, para ser bem sincera, eu nunca quis atuar no direito de família. Uau. Por incrível que pareça. Na verdade, eu comecei a atender algumas pessoas. Ok. E pela facilidade da minha conversa com os meus clientes, acho que a minha sinceridade, eu tenho algumas vantagens, né? Eu consigo ouvir muito bem, eu acho que eu tenho muita sensibilidade para as questões familiares. Eu acho que isso acabou atraindo muitos clientes. Então, um cliente veio, acabou me indicando para outro, que acabou me indicando para outro, que me indicou para outro, e aí eu, da noite para o dia, eu me vi atolada de ações de família. E por mais que eu quisesse fugir, porque é uma área, assim, ao mesmo tempo que é uma área de suma importância, porque a gente está tratando aqui da base da sociedade, que é a família. Perfeito. É uma área muito dolorida, é uma área que a gente vê muita coisa feia, né? A família, teoricamente, era para ser um lugar de segurança. Sim, né? De amor, cumplicidade. Perfeito. Mas quando chega até mim, esse amor, essa cumplicidade, normalmente está destruído. Então você começa a ver muita coisa feia, muita coisa triste. Né? E é muito difícil da gente manter a distância, né? Não se envolver. Sim, emocionalmente. Né? Porque tem muitas situações em que acabam envolvendo crianças. E aí você tem que realmente entrar no meio para alertar os pais o que eles estão fazendo, enfim, uma série de coisas. Então, nessa história, a Larissa mete a colher mesmo. Claro que tem, claro que tem. De marido e mulher, no casamento do marido e mulher, não se mete a colher. A meter a colher. Perfeito. A gente está, principalmente quando a gente tem crianças envolvidas, a gente não pode se tornar pacífico, né, quando a gente está diante de uma violência. Porque eu costumo dizer, toda vez quando alguém está num processo de divórcio, tanto o homem como a mulher, eles estão num momento de vulnerabilidade. É uma fragilidade muito grande. Muitas vezes eles nem enxergam isso. Sim. E essa vulnerabilidade faz com que eles ficam cegos em relação a uma série de coisas. E normalmente a criança, ela é prejudicada. Então, eu tenho crianças hoje que já chegaram no escritório com 10 anos com bulimia. E isso tudo por causa de conflito parental. Então, se eu não alerto os pais, se eu não demonstro para os pais o que eles estão fazendo, eles continuam cegos. E não é por mal. Às vezes não é nem por mal, é por causa da vulnerabilidade. Sim. Por isso que eu, inclusive, já pegando um gancho aí da advocacia, eu sempre aconselho, vai divorciar, procura já um advogado. Porque as pessoas têm a impressão que é uma despesa. E não é uma despesa. É um investimento, para ser bem sincero. Por quê? É um momento onde você está extremamente vulnerável, mas é extremamente vulnerável. E você quer resolver as coisas. Vulnerável. Só que aí não funciona. Não funciona. É um momento onde você está mais agressivo, normalmente, né? Você menos paciente. Menos paciente. Ou às vezes você está mais sensível ao diálogo. E aí, a possibilidade de construir um acordo ali, ao invés de ir direto para o judiciário, vai pelo ralo. Agora, se você procura um advogado, e aí eu já aconselho procurar um familiarista, porque o familiarista, ele tem um jeito de pensar diferente do tributarista, do penalista, do trabalhista, né? Perfeito. Se você procura um advogado para fazer essa intermediação, para ajudar nesse diálogo,
você consegue fazer um acordo, você consegue se poupar do sofrimento que pode ficar anos no judiciário. Não só você, né? Mas a toda a sua família, toda a sua. Porque, gente, todo relacionamento é uma história. Sim. Né? E num determinado momento teve muito amor. Então a gente precisa saber honrar Nossa, essa chega a me história, arrepiar. né? Com certeza. Precisa saber honrar. Uhum. E eu acho que quando a gente consegue chegar num consenso, costurar um consenso, é uma forma da gente honrar aquela história para ter toda a energia, toda a capacidade para começar outra. Sim. E é interessante, você falou da criança, e a criança, ela está em formação. Então, o que ela vê, o que ela escuta, o que ela sente, é o que vai dizer quem essa criança, pode ser até um líder, vai se tornar. E é isso, quando a gente está falando de direito de família, aí você entende o tanto que é importante o advogado de família, essa sensibilidade do advogado de família. Perfeito. Porque a gente está falando não só da base da sociedade, a gente também está tratando do futuro da sociedade. Uhum. E isso é muito sério. Por isso que advogados que instigam o conflito, que instigam o divórcio, que são omissos, né? Uhum. Eu sou contra esse tipo de atuação. Perfeito, né? perfeito. Porque as consequências desses atos são muito graves para a sociedade. Uhum. E a gente não pode esquecer disso, da importância que a família tem para a sociedade da gente, tanto presente como futuro. Perfeito. Né? Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que funciona o processo? A pessoa, ela tá brigando muito, aí ela decidiu se separar. Como é que funciona o seu trabalho do início até o fim? Você também falou um pouquinho sobre, na nossa conversa, você falou um pouquinho sobre o tempo. Eu queria que você salientasse esse período, porque tem um período bem longo de espera das decisões, para o povo perceber que talvez não valha a pena o litígio. Bom, a gente tem duas formas de atuação. A gente tem a forma consensual e a forma litigiosa. Eu vou começar falando sobre a litigiosa para você entender as desvantagens do litígio. O litígio, normalmente, chega um cliente e diz para mim o seguinte: olha, eu quero divorciar e não concordo com absolutamente nada do meu divórcio. Eu quero cortar o relacionamento do meu marido com os meus filhos, enfim, por uma série de questões. Ela quer o litígio. Quando chega até mim, eu sempre converso para tentar fazer uma intermediação para ver se a gente consegue o consensual. Okay. Mas às vezes nem sempre isso é possível. Claro que... Deixa eu tirar uma dúvida. Quando eu ouvi, na minha ignorância, quando eu ouvi sobre litígio, era quando uma das partes ela não quer se separar. Não tem nada a ver ou tem a ver? Pode haver, mas hoje em dia, se uma das partes não quer se separar, não tem problema. Você pode entrar com ação e pedir o divórcio. Mas é o litigioso ou não? Pode ser o litigioso, porque ela não concorda. Entendi. Se ela não concordar com alguma coisa, é litigioso. Tá. Claro que você pode fazer um divórcio misto, consensual, daquela parte que vocês concordam, que eu aconselho, inclusive, que aí você já resolve pelo menos essa parte consensual, e na parte que você não concorda, você faz o litigioso, né? Porque aí não fica tudo no litígio, toda a sua vida presa no judiciário, né? Mas, normalmente, hoje, quando a pessoa fala assim, eu não quero me divorciar, o pessoal acha que é um problema, né? Não, não é um problema. Você entra com divórcio, é até mais rápido. Se for só esse problema, se só for esse o problema, né? Não, sim, o judiciário concede, porque é um direito que a gente chama de potestativo, é um direito seu divorciar. Pronto, acabou. Perfeito. Né? Aí outras discussões, o que a gente entra é na questão da partilha de bens, família, essas coisas todas, aí é outra questão. Entendi. Então, tem a possibilidade de ser consensual ou de ser litigioso. Litigioso se não houver consenso em alguma coisa. Quando é o litigioso, o processo, a gente elabora o processo, a gente conversa com a parte vai expor para a gente quais são os argumentos, quais são os motivos desse litígio, a gente transforma numa ação e é judicializada essa ação. Okay. Depois que ela é judicializada, você tem um processo de citação, contestação, réplica, produção de provas, uma série de atos num processo judicial que hoje, na primeira instância, aqui no Distrito Federal, dura mais ou menos 2 anos. Que você considerou rápido. Que é rápido. Não para você. Exatamente, é rápido, levando em consideração o contexto nacional. Então, 2 anos para uma criança em desenvolvimento, você acha que é o quê? O que significa para essa criança? Prejuízo. Imagina 2 anos para a criança em desenvolvimento, você discutindo a guarda, as visitas, expondo ela
estudo pelo psicossocial. Muitas vezes, o relacionamento entre pai e filho acaba durante o processo, porque não aguenta. Não aguenta. E eu digo assim, 2 anos de processo não só traz uma despesa financeira Sim, alta, sim. mas existe um custo que ninguém considera, que é a vida. É o Porque emocional. tempo é vida. Perfeito. E você também tem o emocional. Nem todos têm o culhão, vamos dizer assim, né, Uhum. de aguentar um processo do início até o final. Por exemplo, eu tenho um caso que me chamou bastante atenção, Ok. que envolvia bens que foram doados, e aí depois se discutiu a respeito da partilha, se integrava ou não a partilha. E, documentalmente falando, esses bens realmente eles não entravam na partilha. Uhum. Só que o juiz de primeira instância, como 90% dos juízes, ele aplicou uma decisão padrão. Uma decisão padrão ignorando as peculiaridades daquela família. Ok. E aí surgiu a necessidade de recorrer. Nós recorremos Uhum. e, assim, a gente não pode garantir o êxito de um processo porque a decisão ela está na mão de um juiz. Perfeito. Mas eu tenho como estimar, ter uma expectativa de êxito. Então, as expectativas de êxito eram muito grandes. Mas esse meu cliente chegou no momento e falou assim, Larissa, eu não dou conta mais. Eu não durmo, eu estou adoentado. Eu estou no psicólogo, eu estou no psiquiatra. Ok. E só o fato deste processo existir e eu botar a minha vida na mão de um juiz para decidir, isso está me adoecendo. Então eu Imagino. prefiro perder patrimônio. Falei, mas você tem certeza? Ele falou, eu tenho uma absoluta certeza. É a minha paz. Enquanto eu poderia estar aqui, ó, vivendo minha vida mais tranquila, Uhum. curtindo, esquecendo tudo que já passou. Sim. Né? E isso porque não tinha nem filhos. Porque quando tem filhos, eu acho que é um fator muito mais Muito, pesado, sim, né? sim. Que deixa a gente mais desequilibrado, Com vamos dizer assim. certeza. E eu, na segunda instância, nós fizemos um acordo com a parte contrária. Uhum. Consegui, inclusive, diminuir um pouco os prejuízos, né? Uhum. Que já é uma Mas vitória. já é uma vitória, porque para ele abria mão de mais coisa ainda. Assim, ele já estava tão. Ele só queria paz. Exatamente, ele queria paz, ele queria vida. Tá, Então, perfeito. assim, a gente conseguiu fazer, mas me chamou muita atenção por causa disso. Ele simplesmente não aguentou. Ele falou assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu falava assim, mas tem probabilidade de êxito. Uhum. Mas eu não aguento mais. Eu tô doente. Não quero. Eu não quero. E aí, claro, o advogado ele tem que saber respeitar os limites, principalmente no direito de família, porque a gente está falando de muitas coisas que estão em jogo. É a nossa história, a nossa cultura, são nossos filhos, é o nosso psicológico. Total. Né? Poucas áreas do direito mexem tanto com o psicológico como o direito de família. Então... E você falou sobre a contratualização no casamento. Inclusive pré-nupcial e pós, ou durante, como é que chama? A gente pode falar de intramatrimonial, quando é pós-matrimonial, que é depois do casamento, ou pós-contrato. Pós é quando acabou? Pode ser também quando acaba, porque o pós é um genérico, né? Entendi. Então, você tem pós, que é o durante, né? Ou após. Inclusive, é muito interessante isso, porque muita gente fala muito pouco. Porque pós-casamento, eu posso ter um acordo de casamento, divórcio, vamos dizer, antes de eu entrar com um divórcio. Porque, não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas que vão se divorciar, elas ficam cerca de 1 ano tentando. O casamento já terminou há 1 ano atrás. Uhum. Quando chega para mim, o negócio já acabou. Não sou eu que boto fim no casamento. O casamento já morreu há muito tempo. Deixando bem claro, né, Maria? O casamento já morreu há muito tempo. Só que como é que a gente pode regulamentar esse espaço, né? Daquele momento que você já nem dorme mais junto, muitos nem dormem mais juntos, passaram 1 ano na mesma casa, dormindo em quartos separados. Loucura. É muito triste. É muito desgastante também, inclusive. Então, esse período, existe a possibilidade de você regulamentar. Esse período de tentativa, né? Antigamente, a gente tinha... o casamento ele é tão importante, e aí envolve também muitas questões religiosas, e até um tempo atrás, a gente tinha um período de separação. Você só podia pedir o divórcio depois de 1 ano desse pedido de separação. Se você não voltasse, você entrava com o divórcio. O que você acha sobre isso? Eu acho uma perda de tempo, para ser bem sincera. Que já é só forçar o que já não tá... Porque normalmente, quando as pessoas chegam num pedido de divórcio, quando elas decidem, não tem como mais voltar atrás. Elas tentam, mas
ali já esgotou, Uhum. sabe? Já esgotou. 90% dos casos que chegam para mim, depois que eles decidem, pode passar um ano, mas naquele momento que eles decidiram, é Uhum. aquele momento que está valendo. Não é depois de um ano. Entendi. Isso é muito interessante, assim, na prática que eu estou te Sim, falando. total. E muitas vezes, o que que acontece? Esse um ano de separação que eu estou te falando Uhum. é do ano contado da formalização. Só que Entendi. a pessoa já está um ano tentando. Então, quando ela vai para o judiciário, já não tem, já esgotou tudo. Aí eu vou ter que esperar mais um ano para entrar com o divórcio? Mas hoje isso Não, não. já acabou. Tanto é que, justamente por causa desse raciocínio, é que acabaram com esse Sim. período de separação. E por que que existia uma curiosidade esse período de separação? Porque era uma tentativa da igreja, do Uhum. judiciário, manter a família, Sim. de tão importante que ela é. E é verdade. Só que se desconsiderava isso, que antes da formalização já havia todo um processo de divórcio, já um pré-divórcio ali, Sim. dentro da casa da pessoa. Uhum. Então, esse espaço entre divórcio, né, entre as partes, sem formalização, e a formalização, existe a possibilidade de você contratualizar. Uhum. Existe, inclusive, situações que até a gente estava falando da fidelidade. Boa! Contrato de fidelidade. Eu não Contrato sei de disso não, viu, fidelidade. gente? Mas eu gostei porque tem muita gente aí que tá se separando porque foi traído, porque aconteceu algum desvio. Exatamente. A Larissa tem umas informações muito importantes aqui pra gente. Vamos lá. Tem. Por muito tempo a gente discutiu a respeito dessa possibilidade de contratualização no direito de família, Uhum. porque o casamento, como ele tem um cunho religioso e ele Sim. tem um cunho estatal também muito forte, se entendia que o Estado, a igreja, ela podia dar pitaco em tudo, e ela tinha que ter o controle de tudo. Só que no decorrer do tempo a gente tem visto que o Estado, a igreja ou qualquer que seja a instituição, não consegue acompanhar a evolução das famílias. Ok. Hoje a gente tem uma série de formas de família, tudo diferente. Cada um quer montar a família de uma Sim. maneira mais especial. Então, cada Sim. família é única. Perfeito. O Estado simplesmente ele não consegue prever essa diversidade, nem tutelar toda essa diversidade de uma forma tão minuciosa. Uhum. Então, Mas dá um exemplo pra gente dessas diversidades. famílias poliafetivas. Que é Famílias isso? poliafetivas que têm mais de uma mãe, mais de um pai, vários casais envolvidos. Hoje, Na por criação exemplo, de um filho, por exemplo. exatamente. Loucura. Não tem proteção jurídica hoje. Eles Entendi. estão à mercê da lei. Entendi. Mas o amor ele precisa ser tutelado. A gente tem que falar o seguinte: quando a gente está falando de família, a gente está falando de afeto. Uhum. Então, a gente tem que nem, por exemplo, as relações homossexuais. Demorou tanto, Pra ser né? Pra você ver, Uhum. é relativamente recente essa proteção. Sim. E por que hoje a gente protege? Protege com base no afeto. A gente sabe que tem relações homossexuais que eram muito mais transparentes, muito mais família do que muitas famílias que a gente conhece. Perfeito. E como não tutelar esse amor? Sim. Né? E quando a gente está falando de famílias poliafetivas, a mesma coisa. Como não tutelar esse amor? Como que eu posso tirar o direito de um, o direito do outro, sendo que eles construíram efetivamente uma família? Uhum. E aí a gente entra no conceito, né, do que é exatamente uma família. Tão O que subjetivo. O que é, Larissa? Uma família? Para mim, a família é um lugar de afeto. Eu acho que a família, todo o conceito de família, ele gira em torno do afeto, da afetividade. Ok. Então, se você tem pessoas que simplesmente contratualizam, mas não tem a intenção de formar uma família, de formar um núcleo ali onde existe a solidariedade, existe o cuidado, O pertencimento. O pertencimento, não é uma família. Não é uma família. Mas se tem esses valores, porque é em torno de valores. Claro. E aí que eu te digo, que a gente estava falando também do subjetivismo. Uhum. Porque todos esses valores, eles são muito subjetivos. Uhum. O que é amor para mim? Será que é a mesma coisa para você? Com certeza não. Pois é. E quando a gente está falando, olha só como é que é interessante. Família, quando a gente está falando de família, a gente fala de casamento, a Constituição, ela exige a coabitação para a caracterização do casamento. Mas quantas famílias moram em casas separadas? Pois é. Será que isso é o suficiente para descaracterizar o casamento? Eu acredito que não. Que não. Mas você vê,
o próprio judiciário, a própria legislação, ela não consegue acompanhar essa evolução. Não consegue. E aí que vem a contratualização. Se a legislação não consegue proteger, você precisa contratualizar. Então, deixa eu entender. Então, esse trabalho que você vem, que você está me apresentando aqui agora, é justamente uma forma preventiva de garantir que essas famílias elas não precisem ir para um lugar, vamos dizer assim, em juízo, ou um julgamento, ou uma briga judicial. Explica assim pra gente, como ela é que... serve, a contratualização, ela serve para... Como é que eu posso dizer? A contratualização, ela serve como forma preventiva. Perfeito. Mas antes da prevenção, tem uma coisa que eu julgo mais importante ainda. Qual? Que é a comunicação. Uau! Porque a gente vê no casamento hoje, no casamento tradicional, é que quando um casal jovem vai se casar, ele está muito preocupado com a festa, ele está preocupado com a lua de mel, viagem, o apartamento, nossa Sim. casa, nossas coisinhas. E o foco dele é no amor, né? O foco dele é todo no amor. E ele esquece de pensar nas coisas que podem acontecer durante a Provavelmente vão acontecer. Essa é a grande questão. É que vão surgir questões relacionadas a filhos. Sim. O casamento, gente, a formalização do casamento, ela não serve para outra coisa a não ser para tratar de patrimônio. Claro que tem toda uma tradição por trás, aliás. Mas se você for pensar friamente, é mais para quê? Para fins de patrimônio. Para você dizer, a partir dali, o patrimônio é individual ou é conjunto? Mas você trouxe uma coisa muito interessante na nossa conversa, que você pode definir educação dos filhos, Sim, até... justamente por exemplo, caminhos... Desculpa. Caminhos da empresa, isso também pode, no caso... Por exemplo, eu tenho uma empresa e... Se tiver contratualizado, eu posso. A esposa fala, você falou que não ia abrir outra, não. Ou uma filial. Isso pode estar previsto. Pode estar previsto. Legal. Quando a gente está falando dessa contratualização, aí a gente está falando da comunicação. O que a gente estava falando, muitas coisas vão acontecer e não se fala sobre isso. Se eu te falar, existe um grande índice de divórcio, porque chega no segundo, terceiro ano do casamento, uma das partes diz, eu não quero ter filho, e a outra, o sonho da outra é ser mãe, Sério? ser pai. E aí vem o divórcio. Mas você entende? É um negócio tão básico. Por que não conversou lá no início? Caramba. Então, o que você percebe hoje em dia é que cada vez mais não se tem um diálogo sobre as coisas que ocorrem depois do casamento. Questões patrimoniais, questões sobre criação de filho, questões sobre fidelidade também. Porque o que é fidelidade? O que é fidelidade, Larissa? O que é fidelidade? Entende a subjetivismo? Claro. Eu posso... Às vezes uma mensagem que você mandou um pouquinho insinuou Será que diferente isso é ali. Fidelidade, quebra de fidelidade? Entendi. Ou não? Ou é simplesmente trair, ter relação sexual com outro? Isso depende de casal para casal. Isso vai no íntimo de cada família. Cada família é única, como eu sempre digo. Sim. Né? Então, a gente tem a parte da contratualização. A contratualização você pode fazer antes do casamento, só que muitas pessoas acham que a gente está falando daquele pacto pré-nupcial feito no cartório, que só trata, que a gente chama pacto antinupcial, né? Que a gente só fala sobre a questão dos regimes de bens, né? Normalmente as pessoas acham que é só quando a gente está falando do regime de comunhão universal, que obrigatoriamente a lei prevê que você cria esse pacto, mas na verdade esse pacto ele vai muito além disso, mas é muito além. Aí quando eu falo assim, muito além, porque me encanta as diversas formas que esse pacto pode assumir. Legal. E o tanto que ele pode ser vantajoso para aquela família em termos de comunicação, em termos de transparência, porque é isso, gente. Traz uma aplicabilidade aí pra gente, me contextualiza, me traz um exemplo, que agora eu gostei. Um exemplo de transparência é quando você casa sob regime parcial de bens, o que acontece? Aliás, regime de comunhão universal de bens, vamos lá. Tudo que é meu é seu. Lindo, maravilhoso. Mas não entra, por exemplo, herança, não entra. Alguns casos não entram. Não entram na comunhão universal, entra a herança. Entra herança também. Só na parcial que não entra. Ou na separação total de bens. Nesse caso, o que é meu é seu.
As pessoas casam. E aí, dá um ano de casamento, se descobre uma dívida. Uai, o que é meu é seu. A dívida é tua também, bebê. A dívida é sua. Você trabalhou a vida inteira para constituir aquele patrimônio todo que você tem. Às vezes é pouco. Uhum. E o seu patrimônio ele vai ser consumido totalmente pela dívida. É justo isso? Será que é justo? Mas foi você que topou a comunhão universal de bens. Por que você não conversou lá antes? Por que você não teve o interesse de saber se aquela pessoa tinha dívida? Uhum. Ou, no comunhão parcial de bens, por exemplo, o que era antes do casamento é meu e é seu. Depois do casamento é nosso. Uhum. Dívidas entram. Quem conversa sobre finanças no casamento? Tem essa transparência? Como é que vai ser feito? Porque, na verdade, eu poderia exigir, se a gente se casa, por exemplo, eu posso exigir que você me preste contas. Eu quero saber, já que vou responder por metade das suas dívidas, eu quero saber. Mas quem faz isso? Se eu pedir para você prestar contas para mim, você não vai se sentir ofendido? Provavelmente. Mas e se no pacto pré-nupcial a gente simplesmente ajustar que nós vamos, todo final do mês, nós vamos apresentar as contas um para o outro. É menos dolorido. Com certeza. Não, eu falo até pela minha situação, eu tenho um regime parcial com a Marina. E foi uma decisão assim tão... Ixi, tem que preencher isso aqui. É automático. E aí eu pensei nos meus valores, no que minha mãe me passou, que assim, o que é seu, é seu. E se você tá se casando com uma pessoa, daqui pra frente, o que vocês construíram juntos é de vocês. E eu não quero botar a mão em herança, não quero coisas que ela já tinha antigamente. Então, na hora, fui até eu que tomei a decisão, falei, não, bota parcial por conta disso, disso, disso. Mas assim, foi uma decisão sem nenhuma orientação, como eu tô recebendo aqui agora da Lari. Então, foi perigoso. Sim. Foi perigoso, porque realmente foi o que você falou, assim, porque essa dívida, ela também pode ser adquirida depois. Em muitos casos, nossa, você não faz nem ideia o que chega lá no escritório. Conta. Na hora que quebra, na hora que a gente senta para fazer o acordo, né? Aí alguém solta, mas eu tenho dívida. E o outro não tinha nem ideia dessa dívida. E às vezes a dívida é milionária. Porque, isso é uma infidelidade? Isso, para mim, é uma quebra de confiança. É um tipo de infidelidade. Né? Veja. Sim. Porque é isso, essa solidariedade, você tem solidariedade, quando a gente fala de família, a gente está falando de solidariedade, não é só para dividir as coisas. Sim. Mas é de querer o bem do outro, Perfeito. Não é? Então, e de sinceridade. De sinceridade. Quantas famílias a gente tem, por exemplo, o homem que trabalha, né, e a mulher fica dentro de casa. Eles são casados sob regime parcial de bens. Mas na hora de divorciar, o cara fala assim, não, mas fui eu que trabalhei. Ela não trabalhou. E aí começa o litígio, né? Uhum. Pela lei é simples. Ela tem direito à metade, mas o cara insiste no litígio, né? Eles vão ganha e tem dificilmente. Cara, mas tem alguma chance de ganhar? Eu não posso dizer que não tem nenhuma chance, porque a gente está dependendo de juiz. Infelizmente, ainda a gente tem a cultura de delegar os nossos problemas para o outro resolver, em vez da gente resolver os nossos problemas. Fale mais, Lari. Né? Fale mais sobre isso. Você aí, que tá sentado no sofá comendo pipoca, quando você delega para outra pessoa, eu faço uma brincadeira, eu faço um paralelo aqui, uma analogia com o UFC, que eles falam assim, quando você deixa a decisão da luta na mão do juiz, vai para qualquer lado. Então você tem que nocautear antes, ou seja, tem que resolver antes. Conte mais, me fale. Aí vem a tal da comunicação. Você precisa ter muita clareza do que você quer. Porque existem qualquer tipo de regime de bens que você for eleger. E aqui um detalhe que a gente não falou antes. Eu não preciso escolher somente o regime parcial, de comunhão parcial de bens. Eu posso escolher esse como se ele base. Como base. E eu posso criar regras específicas sobre o regime de bens. Quer ver? Eu já posso prever no meu acordo pré-nupcial que dívidas contraídas sem a minha autorização, o meu cônjuge, ele responde sozinho. A tua mulher que pegou... Não, eu tô amigo, tô sacaneando, o que ele vai ver? Que a mulher que pegou teu cartão de crédito, gastou lá 30 mil reais, se tivesse feito isso antes, mas se bem que ela pegou o dele, aí já muda.
Aí ele deu Aí ele deu autorização, foi concessão. Ah, então, meu amigo, não, esquece, pode mudar de canal. Mas assim, essa coisa da dívida é muito importante, porque Muito isso realmente, importante. como diz o ditado, assim, quando o dinheiro acaba, o amor pula pela janela. Então, me traga aí Uma outra questão que eu Vai. acho fantástico, por Legal. exemplo, Uhum. é muito comum o casal ele tem filhos Ok. e suponhamos que o filho nasce com alguma certa especialidade ou alguma necessidade. Necessidade de suporte. Exatamente. É comum, isso acontece, a gente cansa de ver, que a mãe, normalmente, ela é a responsável pelo cuidado, Sim. né? A mulher, ela é cuidadosa, Abdica. é dela, né? Sim. Então, ela abre mão, Isso, né? abdica do 90% trabalho, dos casos é a mulher. Tem homens também Sim. hoje em dia, graças a Deus, mas a gente vê que a maioria das vezes é a mulher. É. Só que, veja, a partir do momento que ela foca no cuidado, ela também abre mão de outras. abre mão de muitas coisas, Muitas inclusive coisas. de crescer profissionalmente. Perfeito. Porque ainda que ela tenha a possibilidade de voltar ao mercado depois de Ela um vai estar tempo, desatualizada. ela vai começar do zero. Uhum. Então ela já não tem nem networking, Perfeito. praticamente. Então, existe a possibilidade de você, nessa situação, você prever contratualmente um salário. Prever que nessas situações você vai bancar uma previdência. Porque isso é importante também, uma previdência para ela não ficar desprotegida. Claro. E não ficar dependendo de, no final do casamento, se vocês não tiverem nenhum patrimônio a dividir, essa mulher acabou com a vida dela simplesmente porque ela dedicou grande parte da vida dela para o seu filho. Isso isso eu vejo direto lá no escritório. Casais que não constituíram patrimônio, gastaram, ou seja, não tem casa, moram de aluguel, às vezes é só um carro. Sim. E aí, na hora do divórcio, o cara, ele conseguiu alavancar a vida dele, a mulher não conseguiu alavancar. E a gente tem um judiciário que não mais prevê pensão vitalícia. Ele vai dizer o seguinte, olha, no máximo 1 ano, 2 anos de pensão. Que não dá para ela que fazer não é o muita suficiente. Coisa, Não é suficiente. E, Sim. infelizmente, por ser uma questão assim, de conhecimento universal, vamos dizer assim, que 2 anos não é o suficiente para você alavancar a sua carreira, né? Tal. O judiciário continua mantendo essa decisão de que 1 ano, 2 anos é o suficiente para você se colocar no mercado de trabalho. Que loucura. E aí você tem uma injustiça muito grande, né? E aí é o que eu te falo, o amor, o cuidado foi jogado pelo ralo. E que são valores que precisam ser preservados pela sociedade. Sim. E não tem momento melhor do que você preservar, cuidar disso, que não seja na hora de casar, quando o amor ele está exalando para todos os lados. Aí as decisões são muito mais leves. São muito mais leves. Tem um livro que chama Livro Negro do Empreendedor. E se você for analisar, o casamento ele é uma empresa. É um negócio jurídico. Exatamente. E ele fala justamente sobre isso. Ele fala assim, defina tudo que vai acontecer no dia da nossa falência, da nossa separação, no fim da empresa. Exatamente. E ele fala, aí você vai falar, todos os sócios, a maioria das pessoas falam, mas pô, cara, você tá pensando em terminar. Não é isso. É porque agora os nossos ânimos estão calmos e a gente consegue tomar decisões mais razoáveis, mais racionais. Porque na hora você fez alguma coisa e eu trabalhei pra caramba e você nunca deu valor, e aí como era, quando você vê, você não consegue mais pensar e aí vira briga. E é o que a gente estava até comentando, Lari, que era o seguinte, que é a questão dos filhos, que eu acho uma coisa, eu queria um comentário seu, assim, que é muito, como você falou, muito doloroso, assim, essa situação. E às vezes o pai, vamos supor assim, que o pai geralmente, tá, eu queria também a sua opinião sobre isso, ele não fica com a guarda dos filhos, fica com a mãe. E aí, pegou o filho, de 15 em 15 dias, aí dá um atraso, às vezes 10 minutinhos na hora de entregar. Só que os ânimos estão tão exaltados que aquele 10 minutinhos já vira, pô, mas você nunca respeita o horário, nunca respeita o horário. E aí... Na verdade, hoje, quando a gente fala de guarda, a guarda que a gente tem não é mais a guarda unilateral, ela é compartilhada, necessariamente compartilhada. Parte daí. Parte daqui. Ok. Então, compartilhada. Ela foi criada, essa guarda compartilhada, ela foi criada justamente para tentar trazer na esfera subjetiva, né, na esfera psicológica das famílias, a importante da presença tanto do pai como da mãe na parte do desenvolvimento da criança. Ok.
Na prática, infelizmente, a gente vê, embora exista uma guarda compartilhada, a gente vê que, no final das contas, vira uma guarda unilateral. O Por que quê? que é? Qual o conceito de guarda compartilhada? Só para explicar Guarda pro pessoal. compartilhada é o pai e a mãe responsável pela criança. Ok. É como se a família acabou, a conjugalidade acabou, mas a família permanece, na verdade. Então, você como marido e mulher, vocês separaram, mas a família permanece. Então, você continua, tanto o pai como a mãe, eles são obrigados a conversar sobre o futuro da criança, eles são obrigados a participar ativamente do dia a dia da criança. Então, existe a questão da separação do vínculo conjugal, mas o vínculo com a criança, ele não dissolve. Ok. Então, E a questão dessa tenta presença, porque tem essa, não sei como é que eu falo, mas 15 dias, fica só pro final de semana, essa é a que é aquele... convivência. Isso, é o regime de pronto. convivência. Como é que funciona, né, nesse ponto de partida? Existem diversas formas de você estipular, por isso que, inclusive, aí a gente volta do consensual. Quando a gente está na esfera consensual, existem diversas formas da gente fixar essa convivência. O que seria o ideal para fins de guarda compartilhada? É o pai e a mãe ativamente no dia a dia da criança. Claro que ela não vai dormir todos os dias na casa de um, ou na casa do outro, ou também não vai ficar um dia na casa de um, na casa de outro, embora existem famílias que já tenham se adaptado a esse tipo de realidade. Mas o pai busca, por exemplo, no colégio, ele leva para tomar um lanche durante o dia. Ou seja, ele não fica a semana inteira ou 2 semanas sem ver a criança, que é de 15 em 15 dias. Entendi. Inclusive, esse regime de convivência de 15 em 15 dias, a gente já sabe que ele não faz bem nenhum para a criança. Né? Na verdade, o pai acaba virando aquele pai de final de semana. Pai de final de semana. Em que as coisas boas só acontecem com o papai, as coisas ruins acontecem com a mamãe, né? A mamãe que é dura, Tá no dia a dia, que é chata, exatamente. E o pai, claro que ele vai dar o melhor para as crianças naquele momento de convivência, porque afinal de contas ele está 2 semanas sem ver tá saudade e tudo mais. Exatamente. Então ele dá o seu melhor para o filho. Mas é no dia a dia que surgem as dificuldades. Então a gente tem esse tipo de convivência. Olha, eu vou dar uma opinião polêmica aqui sobre esse pai de final de semana aí, que ele não dá o melhor, não. O melhor seria ele comparecer, buscar na escola, sabe? Porque eu convivo, nós temos 4, só que a mais velha é só da Marina. E o pai é um pai de final de semana que às vezes nem de final de semana, às vezes vira de mês, quando não de 2 meses. E cara, assim, pra mim é um absurdo, assim, é um adolescente que ainda não amadureceu. E é muito triste, porque infelizmente essa ausência ela vai impactar no desenvolvimento. Ainda que, por exemplo, a mãe se case com um cara bacana, que esteja ali presente, que ajude, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. E precisa, sim, dessa conscientização, mas aí também tem o amadurecimento daquela pessoa, porque eu acho que é falta de maturidade. Com certeza. Sabe, assim? Com certeza. Maturidade e problema para assumir os seus atos, porque eu acho que o filho é uma necessidade de assumir. Não é se você gosta ou não de passar o final de semana, você tem que passar o final de semana. Não é se você gosta ou não de botar limites no seu filho, você tem que botar limites no seu filho. Né? Então, você precisa assumir os seus atos, as consequências dos seus atos, e tem que entender que aquilo ali é uma vida. Sim. Eu vou até fazer um comentário. Eu acabei de falar com o deputado Marcelo Crivella, ele trouxe um negócio muito interessante que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Que ele conta a história da avó dele, que a avó dele levava ele a pé e ensinava muitas coisas, e a avó dele nem imaginava que ele se tornaria deputado, senador e tudo mais. Então, e ele fala sobre legado. Então ele fala assim, o que eu faço, quando eu chegar lá no céu, eu achei incrível essa fala dele, quando eu chegar lá no céu, não é o que eu fiz, mas sim o que eu deixei de ensinamento e os outros estão fazendo por minha causa. Então, os pais que estão abandonando seus filhos, que eles estão vendo de 15 em 15 dias, você tem que entender que você não está participando do desenvolvimento daquela criança, você não está deixando um legado, você não está deixando valores, você não está ensinando aquela criança a viver. E logo, o papel está sendo falho. E o engraçado é que ela vai, a tal da mochilinha, né? A gente carrega traumas com a gente. E ela vai levar isso para a próxima família, para a família dela. Então, às vezes, é um ciclo que nunca vai fechar. Sabe? Se não tiver uma ajuda, não fecha. Se não ajuda, exatamente. Então, eu percebo, por exemplo, eu tenho conhecidos em que passaram por divórcios extremamente traumáticos, filhos de divórcios bastante traumáticos,
eles simplesmente não conseguem casar ou se relacionar. Sim, porque aquela é a razão. Não, Toda e é muito tristeza. engraçado, porque eu que vivi, né, toda essa parte do conflito, e eu sei das histórias e tudo mais, eu vejo a coisa se repetindo, sabe? Assim, Uhum. toda vez que começa um relacionamento e os traumas que vão surgindo. Porque depois que a gente começa a atuar no direito de família, a gente tem contato com muitas histórias. Legal. E isso acaba trazendo um certo conhecimento para Claro. a gente. A gente não é psicólogo. Eu sempre falo, gente, eu não sou psicólogo, pelo amor de Deus, não sou formada, mas a gente acaba tendo um pouquinho de conhecimento a respeito das Sim. coisas, porque é isso, né? A gente vê no nosso dia a dia. Mas. E eu percebo esses traumas. Uhum. Continuam surgindo mesmo após a vida adulta daquela pessoa. Às vezes passa para os filhos, né? Essa pessoa casa, tem filhos, se separam, passa os traumas para os filhos vão passar para os seus próximos filhos e assim vai. Uhum. E é muito triste. Basta a gente ser responsável pelos nossos atos, né? E uma coisa que eu falo para os meus clientes, assim, Uhum. ok, não deu certo com marido e mulher, e sem dúvida isso é uma dor imensa, Sim. né? Você recomeçar do zero, porque eu tenho casais que Uhum. chegam lá para mim e falam assim, Larissa, eu tô há 30 anos com a pessoa. Ou seja, eu não sei, não lembro nem mais quando eu era solteiro, porque eu fiquei mais tempo casado do que solteiro. Que legal. Então isso é muito estranho, começar do zero, é muita insegurança. E de fato, é uma dor, é uma coisa muito difícil. Uhum. Porém, ao mesmo tempo que acaba o relacionamento entre marido e mulher, a gente não pode dizer que acaba o relacionamento entre pai e filho. Perfeito. Pai e filho, mãe e filho é um relacionamento eterno. Eterno. E a gente precisa sim ter a sabedoria, né, de que a gente vai ter que exercer a guarda compartilhada. Foi exatamente por isso que surgiu a guarda compartilhada. Porque a legislação está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam ter sabedoria Uhum. de que vocês são responsáveis por essa criança. Ok. Agora, lógico, existem situações e situações. A gente tem situações em que determinado lado do relacionamento é adoentado. Ok. E a gente não pode impor a guarda compartilhada sob a pena da gente pegar e criar uma situação de violência, né, intrafamiliar, Ok. eterna. Porque tem muita gente que usa a guarda compartilhada como forma de violência, inclusive. Entendi. Contra Pra mulheres, provocar, para provocar, para Uhum. controlar, Uhum. né? E aí é claro que a gente tem que ter essa sabedoria aí no dia a dia do direito para saber, inclusive, afastar aquelas situações que a guarda compartilhada, embora seja a regra, ela Ok. pode ser afastada. Larissa, deixa eu te fazer pra gente já, vamos indo pro final aqui. Então, o que você recomenda? Porque, por exemplo, eu percebi que não é só para pessoas que querem se separar, pessoas que acabaram de casar, que querem se casar, pessoas que já estão casadas. Então, assim, eu queria que você falasse de cada momento desse do casamento, do matrimônio, como você atuaria. Então, antes, no pré-nupcial, durante, e aí você já entra, por favor, em acordo de sucessão, que também é uma especialidade sua. Tem. Vamos falar então de cada período, cada momento? Vamos falar. Em relação aos pactos antinupciais, a gente está tratando dos regimes de bens. Ok. Então, a gente pode tratar não somente sobre o regime, sobre várias questões relacionadas a patrimônio. Ok. Né? Então, além disso, a gente tem acordos paralelos, porque uma coisa interessante é que no pacto antinupcial, Uhum. esses pactos eles só se tornam válidos depois que você faz a escritura pública desses pactos. Entendi. Ou seja, isso é muito importante para ser considerado, porque quando eu faço a escritura pública, aquele pacto ele se torna público. Beleza. Isso quer dizer que qualquer um pode ter acesso. Ok. E claro que o casal, muitas vezes, não quer deixar público várias circunstâncias do casamento. Jennifer Lopez, o ex-marido dela, por exemplo, eles tinham pactos. Conte mais. Mas não eram públicos, eles são confidenciais. Uhum. O que é público é só a parte do regime de bens. Só que eles têm tipo um acordo de sócios entre eles, em que eles estabelecem vários tipos de cláusulas, inclusive a quantidade de sexo que deve ser mantido durante a semana do casamento. Aqui no Brasil, esse tipo de cláusula ela é ilegal, mas nos Estados Unidos até isso já existe. Meu Deus do céu. E veja que é uma tendência, porque aqui no Brasil as coisas chegam depois. Uhum. Mas
Os pactos, eles já são uma tendência nos Estados Unidos, já são uma tendência na Europa, e claro, vão chegar aqui também, porque eles estão há anos-luz, eles já sabem que o judiciário não dá conta de tantos problemas. Então vai chegar aqui no Brasil. E tanto é que, se você for olhar os índices, né, de cartório, você vai ver que já aumentou significativamente a existência desses pactos. Então a gente tem um pacto que trata sobre o regime de bens e o pacto que vai tratar sobre questões paralelas, tipo de criação de filho, se vai querer ter filho ou não, questões relacionadas às dívidas, por exemplo. Sim. Lembrando que as dívidas, se você botar no contrato que é confirmado por escritura pública, você está dando publicidade. Então, ele vale para terceiros. Entendi. O que fica só naquele contratinho que não é público, vale entre as partes. Então, Entendi. isso tudo... Por isso que eu digo que é muito importante ter o auxílio de um profissional do direito que entende essa vivência do casal, entende sobre casamento, porque ele também vai antecipar os problemas, vai te alertar sobre os possíveis problemas que aquele casamento pode te trazer e vai te ajudar a ser preventivo. Sim. Né? E no seu caso tem muita sensibilidade, que é o que a gente comentou sobre precisa ter essa sensibilidade. os diversos segmentos da advocacia, que Sim. você não vai contratar um criminalista para fazer seu divórcio, amigo. Ele vai te dar uma arma. Não, e precisa ter sensibilidade mesmo, porque quando a gente está tratando sobre essas questões, existe ainda a cultura de que quando eu estou tratando sobre bens é porque eu tenho um interesse econômico no casamento. Okay. Eu não estou casando por amor, eu estou casando por dinheiro. Isso é um clichê. Okay. Né? Por isso, inclusive, que tanta gente não está nem aí, simplesmente acaba aderindo a um tipo de regime de bens. Agora, uma reflexão interessante. Quando esses regimes de bens, eles são padrões. A gente conversou aqui dizendo que cada família é única. Okay. Então, será que todo padrão... vai se encaixar em uma... Não encaixa. Na singularidade não vai. E você precisa entender essa singularidade antes de casar. Agora, se você casou e escolheu um determinado tipo de regime de bens, você pode alterar o regime de bens durante Olha, isso é bom. Hoje, o Código Civil, ele exige que você passe pelo judiciário, que é ruim. Porque o judiciário ele vai dizer o seguinte, me diga aí, qual que é o motivo para eu fazer a alteração do regime de bens? E se o judiciário entender que não tem que fazer, você não faz. Mas o novo Código Civil, se for aprovado, ele já vai dar essa liberdade, vai permitir que essa alteração possa ser feita via cartório, sem a anuência do juiz. Para mim, isso é uma evolução. Grande avanço. Legal. Tem gente que diz que não, porque como a mulher ela fica numa situação de submissão, né, ela poderia ficar mais vulnerável, porque não teria um terceiro para fiscalizar essas alterações. Mas ela pode decidir... Aí, claro que ela pode. Então, ela pode então optar, e aí é uma questão de informação. E hoje a gente tem acesso à informação. Isso é só para agilizar os pactos que estão em acordo. Claro que a gente tem mulheres em situação de submissão, mas cabe a nós também empoderá-las, né? Já que é esse termo que se tanto usa, mas o empoderamento vem por meio do quê? Do conhecimento. Claro, com né? certeza. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer depois que você casa, sim, no meio do casamento. E a gente também tem aquela possibilidade de intermediar os conflitos familiares a partir do momento que você decide que, olha, não está dando certo e antes de entrar com o divórcio, vamos tentar organizar essa nossa confusão aqui. Legal. Pode ser um acordo temporário até o momento que você vai entrar com o divórcio ou um acordo definitivo. Okay. E aí, como a gente estava falando da questão da fidelidade, existe uma questão muito interessante, porque essa cláusula da fidelidade, ela vem da onde? Dos Estados Unidos. Começou-se lá essa questão da fidelidade. E lá, muita gente coloca cláusulas milionárias na hipótese. Se trair. Exatamente. Caramba, que loucura. Se traiu, então tem que pagar uma indenização. Isso é tão importante, essa cláusula, eu acho essa cláusula tão fantástica, porque hoje, aqui pelo judiciário, a traição no casamento, ela não gera danos morais. E na minha opinião, e aí é minha opinião, não é a opinião do judiciário, qualquer coisa que acabe com o sonho de uma família, presume-se dano moral. Dano moral. É um dano moral presumido. Qualquer um que esteja casado sabe que os nossos sonhos
passam a ser voltados, envolvendo aquela família. Ok. Então, hoje, quando eu olho para o meu futuro, eu não vejo meu futuro ser a minha família. Que bonito. E às vezes vem uma traição e essa traição acaba com todo o sonho que eu tive, com tudo que eu construí. Perfeito. Então, nada mais justo que aquela pessoa que me traiu me pague uma indenização, sim. Sim. Porque muitas vezes essa pessoa que foi traída, ela está lá se dedicando ao cuidado do filho. Sim, total. Né? E aí vai ter que pôr um ponto final no casamento, porque não aguenta lidar com a traição. Uhum. Tem a insegurança, né, de vai que eu invisto e ele me trai de novo. E aí, sim, total. Antes de entrar com o divórcio, você pode fazer um contrato, inclusive, que a gente estava conversando. Uhum. Suponhamos, eu fui traída, quero investir no meu casamento, quero me doar no casamento. O meu marido está dizendo, olha, não, calma, que foi só um erro, eu pisei na bola, mas eu te amo, eu quero... Nada impede que eu faça um contrato com ele. Depois. Exatamente. Depois da traição. Depois da traição, dizendo, olha, se me trair agora, você vai pagar a indenização. E é tão importante isso, porque eu posso, inclusive, prever algumas questões processuais nesse acordo. Quer ver um exemplo? Quero. Tem muita gente que leva para os processos judiciais fotos íntimas. Como assim, gente? A dor é tão grande que a pessoa ela fica cega. É irrelevante essas fotos íntimas para o processo, mas ela leva. Para mostrar, para provar. Para provar, para machucar. Sim. Expõe a intimidade do casal. E aí, embora o processo ele fique em segredo de justiça, para a vara, lá para o cartório, acaba, né? Sendo exposta. Exatamente. Para o advogado da outra parte, acaba sendo exposto. E vira e mexe, eles tiram cópia do processo e mostram para terceiros também, né? Embora isso possa até trazer um tipo de penalidade, mas existe uma exposição da vida íntima. E o que você pode fazer? Já prevendo, se houver um divórcio, existe essa possibilidade, você já pode prever que ambas as partes estão proibidas de utilizar provas nesse sentido. E eu vou te falar uma coisa, vou complementar com essa coisa da traição, que é o seguinte, eu posso falar uma besteira aqui agora, mas aquela a gente gosta, né, Slay? A gente gosta de polêmica, então vamos falar sobre isso. Eu falo assim, que o melhor reconhecimento pelo sucesso, pelo trabalho, é o dinheiro. Sim. Vamos lá. O que acontece? Quando você faz algo além do que é esperado, a maioria das pessoas chega e fala assim, parabéns, você entregou muito mais, e dá um abraço. Só que agora, dá dinheiro para essa pessoa. E nesse caso, é a mesma coisa. Tira do bolso da pessoa que traiu, ou então coloca essa cláusula protegendo, fala, agora vai doer em outro lugar. Vai ser no teu bolso. 98,9% dos brasileiros vão pensar duas vezes antes de fazer uma besteira. Faz sentido o que eu falei? Faz todo sentido. Tem um efeito psicológico muito grande. O dinheiro, ele realmente manda. Que, inclusive, o efeito psicológico da cláusula, ela é maior do que qualquer outra coisa. Sim. Porque essa questão do dinheiro é muito séria. A pessoa tem que pagar. E assim, durante muito tempo se discutiu e ainda tem gente que é contra essa cláusula. É o que trai. Né? Tem inclusive juiz que é contra essa cláusula. Mas a gente já tem decisões judiciais homologando essa cláusula. Okay. Salvo engano, a última que foi, não sei se foi do Rio Grande do Sul, mas foi cerca de 300 e poucos mil reais a indenização. E veja, a gente está falando de 350 e poucos mil reais a título de indenização, é uma indenização considerada altíssima. Porque a gente tem aqui, pelo Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, indenização com perda de ente familiar, por exemplo, uma determinada empresa não consertou o carro e um familiar faleceu. 80 mil reais a título de indenização pela perda de uma vida. Enquanto você está falando de traição, 350 mil reais. Olha o que você pode fazer com um acordo. Se você tivesse que deixar na mão de um juiz, para o juiz fixar essa indenização, não tenha dúvida, ele fixaria essa indenização em volta de 2 mil, 5 mil, 10 mil reais no máximo. Entendi. Isso é justo? Será que é justo acabar com o seu sonho de uma família? Não. Mas a gente tem aí algumas regras e a gente sabe que juiz, na hora de dar a indenização, ele não é tão bondoso. Então, você não criar essa cláusula é delegar o seu problema para o judiciário e correr o risco do juiz simplesmente valorar a sua dor em 2 mil reais. Mas quando faz o acordo, então não tem... Por exemplo, eu posso chegar e falar assim, olha, se ela me trair, se a Marina me trair, a casa lá de Angra, de Maresias,
vem pro meu nome, eu posso fazer algo desse tipo. Pode fazer. Esse acordo, ele pode ser contestado judicialmente? Claro que pode ser contestado. Pela outra parte. Pode, claro que pode. Mas a probabilidade de êxito, ela reduz. Entendi. Porque ninguém pode alegar em benefício próprio a própria torpeza. Isso é um princípio geral de direito. Oxe, se eu aceitei aquela cláusula, agora eu vou dizer que ela Até não porque existe? ela é equalizada, do tipo assim, Exatamente. quem trair, se eu trair, você fica com a casa. Exatamente. Se você trair, eu fico. E Beleza? existem princípios aí, a gente está falando de boa-fé, a vinculação da força obrigatória dos contratos. Então, é muito mais difícil de você mudar um contrato desse judicialmente, se você aceitou aquela cláusula. Perfeito. E principalmente se ambas as partes foram assistidas por advogado. Porque se uma só parte foi assistida por advogado, a outra pode alegar vulnerabilidade. Ok. Agora, se ambas foram assistidas, aí o negócio fica mais concreto ainda. E dá pode ser mais força pelo ainda. mesmo advogado? Pode ser pelo mesmo tem problema. advogado. Porque agora você vai O atender uma interessante- família, não é isso? Exatamente. Ok. O interessante é que você conseguindo nesse acordo Uhum. que ambas as partes foram alertadas, foram foram- assistidas, ok. tiraram suas dúvidas. E aí tem todo um jeito também técnico para você construir esses acordos. Porque a gente tem que lembrar que esses acordos, eles são novidade. Ok. Né? Eles estão se tornando cada vez mais frequentes, mas eles ainda são novidades. Então, para a gente poder gerar jurisprudência a respeito disso, Ok. considerando que o processo dura 3, 4 anos, Uhum. a gente demora 3, 4 anos para ter decisões a respeito daquele determinado tipo de situação. Entendi. Então, jurisprudência está começando agora uma ou outra jurisprudência a respeito desses fatos. Uhum. Então, é tudo muito novo. Sim. Então, você precisa ter cautela na hora de construir. E, claro, o advogado ele vai ter essa cautela na hora de construir o instrumento Legal. particular. E a parte de sucessão? Agora, vou falar das coisas, a gente falou de muita coisa que é preocupante, mas é importante, a gente precisa se preocupar, precisa estar em pauta. Acho que vocês aprenderam muito hoje com a Lari, mas fala sobre a sucessão. Qual a importância da sucessão? A gente tem hoje em dia, e que está muito na moda, a gente fala de planejamento sucessório. Sim. E todo mundo, quando fala em planejamento sucessório, pensa no quê? Na holding familiar. Sim. Né? A maioria é holding familiar. Mas não é só a holding familiar que a gente tem a título de instrumentos de planejamento sucessório. A gente tem testamentos, a gente tem contratos, Ok. né? A gente tem doações, que podem ser em vida. Então, a gente tem uma série de seguros De ferramentas, que a gente utiliza exatamente para fazer esse planejamento. E é de suma importância também. Um dos exemplos por exemplo, que a gente pode utilizar e que é muito comum, não raro, quando uma determinada pessoa falece, acaba falecendo, os herdeiros, na hora de fazer a distribuição do patrimônio, eles não têm o dinheiro para pagar o valor do imposto. Não tem o dinheiro. O que a gente faz hoje já no planejamento sucessório? A gente cria seguros. Seguros para que, na hora de fazer aquele determinado inventário, na hora de pagar o imposto, o dinheiro do seguro seja suficiente para pagar aquele imposto. Dessa forma, a sua herança ela não fica presa no judiciário. E você também não fica dependendo de uma autorização judicial para vender determinado bem. Entendi. Que leva tempo. Leva muito tempo. Leva muito tempo. Só para você ter ideia como é que está demorando o judiciário funcionar. A gente teve pouco tempo pandemia. Quantas pessoas morreram? Quantos casos? Desde aquela época ainda deve estar atolado. Com certeza. Tá sempre foi atolado. Depois da pandemia, então. Depois da pandemia, muito mais. Então, você tem hoje formas de você organizar a transmissão do seu patrimônio para os herdeiros de uma maneira mais tranquila. Ok. Você pode fazer doações em vida, você pode fazer testamentos. Testamento é ótimo, por exemplo, aqui tem empresa. Ok. Porque, veja, na hora que tem alguns pais que têm uma sociedade com o filho. Ok. E com os outros filhos, às vezes os outros filhos não têm o menor interesse de manter sociedade nem nada. Então, o que você já pode fazer por meio de testamento? Dar a administração total daquela empresa para determinado filho. Ah, para determinado filho. Determinado porque filho. se botar para os filhos pode dar uma confusão também. Até porque os outros não têm nem menor experiência na questão do negócio. Perfeito. Então você tem como antecipar suas vontades. Até, por exemplo, se você quiser ser cremado, você pode antecipar suas vontades. Se você tiver algum problema hoje, a gente que aqui está super
tá saudável, graças a Deus. Uhum. Mas suponhamos, Deus me livre e guarde, que você seja acometido de uma doença Uhum. que você perca a sua capacidade de raciocinar. Quem você quer que tome decisões no seu lugar? Isso é muito importante. A gente teve um caso lá no escritório que um querido cliente, ele morreu com 32 anos de idade. Nossa Senhora. Ele foi uma queda de avião e ele acabou falecendo. Uhum. Ele tinha diversas empresas. E nós sempre falamos para ele que era necessário o planejamento sucessório. Até porque ele, como 90% das pessoas, fizeram o contrato social da empresa dele com o quê? Com o contador. E o contador, ele é muito útil no início da empresa, mas ele, infelizmente, ele não é um advogado. Então, ele não tem como prever várias coisas no contrato social. Quem faz essa previsão é um advogado. Peraí. Contrato social, o mais correto, o mais seguro é ser feito pelo advogado. Só que todo mundo faz por quê? Pelo contador. Porque o contador, ele tem um modelo. Presente. Aquele que já vai se escondendo aqui, ó, Slay. Continua. Mas isso é super comum. E dá para reverter. E dá para depois você fazer a alteração. E normalmente, no início da empresa, ótimo, ele funciona porque ele precisa funcionar, que é para a abertura da sociedade. Sim. Mas você tem que tomar cuidado. No caso desse nosso cliente, nós já tínhamos detectado algumas falhas nesses contratos sociais que eram iguais para todas as empresas. Okay. E uma das cláusulas nesse contrato social dizia o seguinte: na hipótese de falecimento do dono da empresa, né? Quem assume a empresa, né? Vai ser o seu herdeiro. Quando o nosso cliente faleceu, ele deixou uma criança de 2 anos. E ele já nem era casado. Ele, na verdade, era uma ex-namorada que ele tinha engravidado. Ou seja, não tinha nem convivência, nada. Então, a mãe dessa criança que assumiria a administração não tinha o menor conhecimento sobre os negócios. Ela nem queria, né? E aí, o que você precisa para contornar essa situação? Você precisa da autorização do judiciário. Só que quando você está tratando de menor, você também precisa da autorização do Ministério Público. E aí a coisa começa a ficar mais difícil. Ficou tão difícil que o Ministério Público não deixava, por exemplo, que um familiar assumisse a administração das empresas, com medo de que o dinheiro fosse desviado, né, e prejudicasse a criança. E aí, como você falou, a empresa não sobrevive. Quebra. Ela quebra. Então, hoje, se você, principalmente empresário, que é fundamental, eu acho que a gente tem um dever, né? Quando a gente tem uma empresa, a gente não é só a gente na empresa, a gente tem funcionários. Vidas dependendo. Então, a gente tem um dever de se prevenir. Porque se a gente não se prevenir, a gente está colocando em risco. Não só a nossa família, a nossa vida, como a dos outros. Exatamente. Então, a gente tem que saber garantir, dar continuidade para essa sucessão das nossas empresas. Perfeito. Né? E como faz isso? Preventivamente. E uma coisa que meu marido sempre ele fala, qual que é o melhor momento da gente fazer isso? Quando está todo mundo se amando. Não adianta quando a bomba explodir, não vai haver, é muito mais difícil. Sim. Muito mais difícil da gente chegar no consenso. E por isso que hoje em dia a gente fala tanto dessa prevenção. Doações, eu quero que determinado bem fique com fulano de tal. É muito comum, por exemplo, o pai dar um determinado imóvel ou contribuir com a aquisição de determinado imóvel para um filho. Aqui em Brasília isso acontece com muita frequência. O filho ele tem condições de bancar uma parte, aí o pai, para ajudar, fala, não, filho, uma parte eu vou te ajudar. Né? Primeiro que, só a título de dica, essa contribuição é importante que ela seja formalizada. Porque existem implicações de você não formalizar e formalizar. Mas suponhamos, por exemplo, que esse pai falece. Aquela parte que ele doou e estava formalizada vai para os outros herdeiros. De forma igualitária. Não seria melhor se ficasse com aquela pessoa que mora no apartamento? Com certeza. Porque se houver litígio, essa pessoa corre o risco de ficar sem a casa. Perde o apartamento, perde a casa. Exatamente. Então, existem várias formas. Hoje, para mim, o planejamento sucessório é uma coisa assim espetacular. Que legal. Existem, inclusive, formas de você reduzir a carga tributária, ou seja, de pagar menos imposto com simples planejamento sucessório. Então, hoje a gente está falando, a contratualização no direito de família e no direito das sucessões, hoje ele veio para facilitar a nossa vida.
fazer com que a gente mude um pouco a perspectiva de enxergar as nossas relações e para que a gente mude a cultura também de delegar os nossos problemas para o judiciário. O judiciário, ele não serve para resolver problemas de família. Na verdade, quando a gente está falando de família, o judiciário, ele é uma máquina de moer gente. Porque ele simplesmente ele não consegue entregar a justiça que a maioria das pessoas acham que existe. Ele não consegue. E muitas vezes não é só ele deixou de Não é por entregar. incapacidade, é por volume, por É demanda. volume. Se eles tivessem 1 ou 2 casos para resolver, mas tem milhares, centenas. Exatamente. E outra coisa, como a gente estava conversando, não é só a questão do volume, mas é os próprios vieses. Sim. A forma como um determinado juiz julga, enxerga, é subjetivo. Sim. Então, nada melhor, se você coloca a decisão da sua vida na mão do juiz, você está se sujeitando ao subjetivismo daquele juiz. Se ele é machista, se ele é feminista, se ele tem trauma com o pai, se ele tem trauma com a mãe, se ele está se divorciando e está com raiva da mulher, ou se tem... E essa carga toda vai ser trazida pelo processo. Então, você tem uma escolha. Por mais imparcial que ele diga ser... Essa imparcialidade ela é inatingível. Uhum. Ela é constitucionalmente garantida, mas na prática, vamos lá, ela é inatingível. Não tem como a gente ser totalmente imparcial. Não tem. Inconscientemente, sim, aí a gente fala assim, eu digo até que os juízes muitas vezes não tem nem essa consciência. Às vezes é um inconsciente. A própria forma de criar todo o raciocínio dele ali por trás, sim, de forma bastante escondidinha, uhum, tem um viés que ele não consegue enxergar. Perfeito. Então, nos cabe ser mais ativos, uhum, né, nas decisões a respeito das nossas vidas. E a gente tem que saber assumir as consequências dos nossos atos, ao invés de delegar, né, a resolução do problema para um juiz que não está nem aí para a gente, para ser bem sincero. Para ser bem sincero, ele está preocupado em julgar, cumprir as metas do CNJ, porque anualmente tem essas metas. Okay. Ele precisa julgar rápido e a gente sabe que cada família é uma família. E merece toda a atenção do mundo. Que aula, Lari! Larissa Waldo! Muito obrigado por essa aula, essa conversa, esse esclarecimento. A cabeça tá fritando aqui agora. Tô com medo aqui de cair para trás duro aqui, de tanta informação boa. E informação importante, gente, porque às vezes a gente pensa que... Às vezes não, a maioria das vezes a gente deixa acontecer para depois... deixa eu ver agora o que eu vou fazer. E quando realmente isso é lei universal, uma lei áurea que se você se previne, como aquela formiguinha lá que pega e armazena o alimento, não vai passar um perrengue no inverno. Então, vamos ver que o inverno pode ser uma morte, pode ser uma separação, pode ser algum problema, enfim. Então, vamos procurar nos proteger antes de acontecer. E um detalhe, essa prevenção, economicamente falando, ela sai mais barato do que você levar para o judiciário litígio. Então, se você está achando que pagar um advogado vai sair mais caro, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, previna-se, previna-se. E não é só questão de pagamento, tem coisas que são inestimáveis, por exemplo, o tempo, que a gente tinha comentado, né? Que tempo não é dinheiro. É vida. Tempo é vida. Muito obrigado, Lari. Obrigada. Foi uma aula, foi, cara, muito, muito, muito massa mesmo, assim. Eu fico feliz, assim, porque de ter pessoas cuidando de pessoas, preocupadas não só com dinheiro ou com uma situação específica, mas sim com o bem-estar, com o amor, sim, com a felicidade. E tudo que ela passou aqui, até por isso que você tem que procurar uma advogada familiarista. Falei de prima, Slay tá ali. Por isso, porque é uma pessoa que tem essa empatia, tem esse afeto, tem esse carinho, tem esse cuidado, vai ter um cuidado com você, tanto para prevenir um problema, quanto para solucionar, que às vezes chega num limite que não tem mais volta. Então, queria te agradecer por essa presença, um grande abraço, gente, e até o próximo Viva Voz Podcast.